Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje estarei um pouco rouca, mas eu não vou dever esse vídeo pra vocês porque tô recebendo muito carinho de vocês, bastante feedbacks positivos nos comentários. Embora eu não esteja respondendo, eu tô lendo, então podem continuar comentando. E aí eu não queria deixar vocês na mão com esse vídeo porque eu sei que tá sendo muito importante pra vocês essa terça do toque, essa nossa programação semanal. Então, com voz ou sem voz, vocês vão ter esse vídeo. Só vou pedir para vocês fazerem o quê? Interagirem bastante para me ajudar, já que eu não quero deixar de ajudar vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um toque diferente de outros toques. Um toque no qual a gente não tem as típicas obsessões. O que é isso? O pensamento intrusivo. Nossa, Leila, mas é possível ter toques sem obsessão? Leila, eu faço compulsão, eu tenho um comportamento repetitivo, mas eu não tenho pensamento. É possível isso? Será que é toque? Sim, gente, é super possível. É um toque que eu já falei, só que em vídeos muito antigos aqui do canal, muito antigo mesmo. Só quem é inscrito raiz vai ter visto esse vídeo. Pessoal, então, para eu explicar para vocês isso, eu preciso só fazer uma brevíssima introdução. Quando a gente tem o toque de maneira geral, a gente vai ter um pensamento intrusivo, obsessivo, que me gera ansiedade e me leva a fazer uma compulsão, que é um comportamento repetitivo. Então eu tenho a obsessão, que é o pensamento intrusivo, isso me gera ansiedade e me leva a fazer uma compulsão. Existem toques, né, no qual eu não tenho a compulsão física, sim, mas eu tenho o pensamento intrusivo, que a gente chama de puro O, toque puro. Só que tem um outro tipo, que é o que eu vou falar nesse vídeo, no qual a gente não vai ter um pensamento que precede a compulsão. O que é isso? Eu não vou ter um pensamento me dizendo que algo de ruim vai acontecer e por isso eu faço uma compulsão. Eu não vou ter isso, é um pouco diferente. A gente vai ter um fenômeno sensorial, ou a gente vai ter uma sensação de nojo, ou a gente vai ter uma experiência que a gente chama de just right ou just not right. Eu vou explicar, não se preocupem. Então, a gente normalmente tem obsessões, pensamentos intrusivos que precedem a compulsão, que vem antes da compulsão. Mas aqui eu vou falar dessas 3 experiências que podem vir antes de uma compulsão, que podem fazer eu fazer a compulsão, ainda que eu não tenha um pensamento me dizendo que algo de ruim vai acontecer, ou que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu, sei lá, vou pro inferno. Eu não tenho nada disso. Então, nesse caso, a gente vai ter três experiências que podem me levar a ter um comportamento repetitivo, que é a compulsão, sem o pensamento. Vamos lá. Primeiro, eu posso ter o nojo. O nojo é uma emoção natural nossa. E se a gente parar para pensar, o nojo, ele contribuiu para a preservação da nossa espécie. Se lá atrás os homens das cavernas não tivessem o nojo, eles sairiam comendo o quê? As plantas, um cogumelo que pudesse estar envenenado. Então, o nojo, ele é uma emoção que preservou a nossa espécie e não é uma emoção ruim, só que é uma emoção desagradável. Não é ruim no sentido de prejudicial, mas é desagradável, não é legal sentir nojo. Se, por exemplo, alguém pega e vomita aqui na nossa frente, a gente vai sentir o quê? Vai sentir nojo. É desagradável sentir nojo, mas não é uma emoção perigosa. Algumas pessoas que têm toque sentem nojo. Nojo do quê? E por isso elas têm evitações ou alguma compulsão. Por exemplo, nojo da própria saliva, nojo do próprio suor, nojo do próprio sêmen, nojo, por exemplo, do vaso sanitário, de uma maçaneta, nojo. Uma outra questão que a gente pode ter, que é muito importante, que são os fenômenos sensoriais. Os fenômenos sensoriais é justamente isso também. É uma sensação que eu tenho que me leva a fazer uma compulsão, mas eu não tenho um pensamento. Eu não tenho um pensamento que me diz assim, ó, Leila, se você não lavar a mão 15 vezes, você vai pegar um vírus. Não tem isso. Um pensamento dizendo que eu vou contrair uma doença, um vírus. O que eu tenho ali? Eu tenho, sim, uma sensação de desconforto ou uma sensação de que eu tenho que fazer aquilo. E por conta disso, essa angústia, essa aflição que eu sinto, e não tem um pensamento me dizendo que algo de ruim vai acontecer,
eu vou e lavo a mão, por exemplo, 15 vezes. Eu tenho um paciente que ele tem, é muito interessante, porque parece um toque de contaminação, mas ele não tem o pensamento dizendo que ele vai se contaminar, ele não acha que algo grave vai acontecer, nada disso, mas ele acha que ele vai ficar com uma sensação de desconforto muito ruim, que não vai passar a menos que ele faça a compulsão. Isso é um fenômeno sensorial. Então é possível eu ter um toque no qual eu não tenho um pensamento me dizendo que algo de grave vai acontecer, ou em todos aqueles sentidos que a gente sempre conversa, que toque religioso, supersticioso, nada disso. Mas ele tem uma sensação de desconforto que leva ele a fazer uma compulsão. Então, por exemplo, para tomar banho, ele tá tomando banho agora, ó, mais rápido, né, de meia hora, antes era mais demorado, mas ele tinha uma sensação de que tinha que fazer algumas coisas específicas no banho, senão não estava suficiente. Essa palavra é muito importante. Então, é uma sensação de que não está completo, uma incompletude, uma sensação de que não está suficiente, uma sensação de que tem que ser assim, sabe? E então, isso, o fenômeno sensorial resumindo numa palavra, eu colocaria aflição ou desconforto. Eu sinto um desconforto muito grande e aí eu vou, e no caso dele, ele tem que sacudir a blusa. Ele fala que quando tem um cisco... Ai, bati o microfone, o som deve ter ficado ruim, desculpa. Mas ele bate a blusa, assim, ele sacode a blusa ou o tênis, seja lá o que for, porque ele fala que tem um cisco. E aí ele sente um desconforto de ter que ficar assim. Ou se ele vai sentar numa cadeira, ele olha. Mas não é porque ele acha que vai ter alguma coisa que vai contaminar ele. Ele olha porque ele acha que pode ter esse cisco e ele vai ficar desconfortável com isso. E um terceiro ponto que precede as compulsões, que vem antes das compulsões e que não necessariamente vai ser uma obsessão, são as experiências just right e just not right. O que é isso? Experiências just right. Just right é tipo assim, é apenas está certo. É desse jeito. Esse é o jeito certo. E just not right é apenas não tá certo. Não, esse jeito só não tá certo. Então, são as experiências de que tá certo ou simplesmente não tá certo. O que é isso, Leila? Então, por exemplo, vocês estão assistindo aqui meu vídeo, né? A gente sempre tem alguns cenários. Eu tenho feito ultimamente neste cenário. De repente, você olha aqui de novo, para os nossos bonequinhos aqui, para minhas esculturas, e você pensa, não tá certo. Eu te pergunto, tá, por que não tá certo? Não, tem que ser de outro jeito. Mas por que exatamente? Você não tem uma explicação me dizendo, olha, Leila, o boneco do meio, ele precisa estar virado em direção do sol, senão algo de grave vai acontecer. Ou se esses dois bonequinhos laterais, as esculturas, chama de bonequinho, mas escultura, tá, gente? Se essas duas esculturas laterais, elas não estiverem inclinadas uma para outra, então algo de grave vai acontecer. Não, você não tem uma explicação. Você não acha que algo de ruim vai acontecer. Simplesmente você sente que tem que ser assim. Por quê? Não sei, tem que ser assim. Ou você olha e fala, não, simplesmente não tá certo, tá errado, não sei por quê, mas tá errado. Então, por exemplo, vou ter que alinhar o fiozinho do tapete da minha sala. Por que tem que alinhar exatamente assim? Não sei, mas eu só sinto que tá errado do jeito que tá, então eu tenho que alinhar. Ou eu tenho que, de repente, arrumar meu cabelo de uma determinada forma. Não é que você fala, Leila, uma vez uma pessoa me falava, né, que se incomodava com o meu cabelo quando ele não tava simétrico. Porque normalmente eu fico, né, com ele jogadinho. Aí, por exemplo, você fala, não, Leila, ele tem que estar simétrico com as partes do rosto. Beleza, isso tem uma lógica, é um pensamento que está me dizendo algo. Mas normalmente aqui, né, nessas experiências, não tem uma lógica, não tem uma explicação. Né? No toque, de maneira geral, não vai ter uma lógica. Mas às vezes você tem um pensamento que diz, se não estiver totalmente alinhado a tal coisa, então tal coisa vai acontecer. Não tem uma explicação assim. Simplesmente eu sinto que está errado ou que está certo. E isso, né, essas três questões que eu expliquei hoje para vocês, elas podem gerar uma angústia, um desconforto, uma aflição. E preceder uma compulsão, fazer com que eu tenha uma compulsão ou uma evitação, eu deixo de fazer alguma coisa porque eu não quero lidar com aquilo. Então, é possível a gente ter esse tipo de toque, é um toque diferente. Eu queria só que vocês soubessem um pouquinho, então esse é um vídeo mais rápido para vocês saberem. E se vocês quiserem mais exemplos disso, fiquem bem à vontade. Então, o meu objetivo de hoje era explicar o que são essas experiências, para vocês entenderem que é possível vocês terem compulsões, comportamento repetitivo, ainda que vocês não tenham uma obsessão claramente. Tá bom? Então o vídeo de hoje é isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Deixa um comentário, deixa o like, isso me ajuda bastante para eu continuar ajudando vocês. Obrigada pela atenção, pessoal. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo. Até lá!